Shalom, povo de Deus. Sejam todos bem-vindos. Shalom. Sejam todos bem-vindos. Fernanda. Glória a Deus. Sânia. Estamos aqui mais uma noite. Em nome de Jesus. Vamos entrando, povo de Deus. Vamos entrando. Glória a Deus. Nós estamos hoje, nessa campanha, nós vamos falar hoje do altar da obediência. Nós vamos falar do altar da obediência, em nome de Jesus. Altar da obediência. Em nome de Jesus. Tentando colocar uma música aqui, mas o telefone da minha esposa não ajuda. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos entrando. Shalom. Vai entrando e dando um shalom. Em nome de Jesus. Vai entrando e dando um shalom. Em nome de Jesus, vamos esperar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar do altar da obediência aí, nessa campanha. Restaurando o altar, Restaurando os altares aí de adoração. E nós estamos encerrando mais, Hoje é o penúltimo dia, Amanhã nós vamos ter aí o fechamento com o nosso pastor Wellington. E hoje nós vamos falar de um tema que eu gosto bastante, Que é sobre obediência, Sobre a obediência. Em nome de Jesus, vou colocar um hino. Mas tem propaganda, vou passar aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não seremos abalados. Batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se unirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor.
estou confiando em nosso Deus. Aleluia. Confiando em nosso Deus. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Aleluia, você não será abalado. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Pois nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Jesus é grandioso. Ele pode confiar em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Aleluia. Glória a Deus. Nossa confiança está em Ti, Jesus. Nossa confiança está em Ti. Nossa confiança está em Ti, Jesus. Somente em Ti, Jesus. Somente em Ti. Irmãos, shalom para quem eu não vi ainda, né? Os comentários aqui não estão rolando, então eu tenho que ficar toda hora passando o dedo. Mas um shalom de Deus para quem chegou, tá? Deus abençoe a sua vida, né? Então hoje nós vamos estar falando aí sobre o altar da obediência. Irmãos, quando eu falo sobre obediência, me vem assim algo que não é tão fácil, na verdade. Ser uma pessoa obediente, irmãos, requer, vamos dizer assim, muito esforço da nossa parte, porque nós somos tendenciosos, né, a fazer a nossa vontade. Nós somos tendenciosos em fazer aquilo que nos é de melhor, ou aquilo que nós achamos que é melhor. Então, ser obediente não é algo fácil, humanamente dizendo. Então, para nós sermos obedientes, nós temos que estar firmes, nós temos que ter uma base firme, nós temos que estar firmes em Jesus, né? Eu acho engraçado que ontem a palavra da célula falou muito sobre fé, né? E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam em Deus, né? E a obediência também é algo que, quando você fala em ser obediente, é como se
é algo a mais, é algo a mais. Eu não consigo dizer em palavras, mas é aquilo que nós queremos dos nossos filhos. Né? Eu tenho 2 filhas e tudo que eu quero das minhas filhas é que elas sejam obedientes. Aquilo que eu falo, aquilo que eu falo com elas, elas venham me ouvir, venham me obedecer, venham me escutar, venham seguir aquilo que eu falo com elas. Então, quem tem filho aí vai entender o que eu estou querendo dizer. Quando eu falo algo com as minhas filhas, filha, não faça isso, eu quero que elas me escutem. E quando eu falo isso, aí a gente começa agora a observar o nosso relacionamento com Deus. O que Deus espera de nós? Quando nós falamos em obediência, Deus também quer que nós sejamos obedientes a Ele. Como filhos que nós somos de Deus, nós também devemos ser obedientes ao Senhor, obedientes à palavra de Deus, obedientes àquilo que Deus, aquilo que aos mandamentos do Senhor, às leis de Deus, aos ensinamentos de Deus. Deus quer que nós sejamos obedientes à sua palavra. Amém? Então, irmãos, o grande princípio da palavra de Deus é a obediência. Se você pegar a Bíblia, se você começar a estudar a Bíblia, você vai ver que o grande princípio de Deus é a obediência. Então, olha para você ver, olha, eu quero usar o texto base que eu quero usar essa noite, está lá em Gênesis, no capítulo de número 2, no verso de número 16 e 17. Amém? Você que tem sua Bíblia, e se você quiser abrir a Bíblia. Shalom, Maura, Sheila, sejam todos bem-vindos. Então, olha, o que diz lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 16 e 17. A minha Bíblia, ela traz o subtítulo e diz assim, olha, a primeira ordem. E diz assim, olha, mas o Senhor Deus lhes ordenou, coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Então, irmãos, toda palavra de obediência, toda obediência antes disso precede uma palavra de ordem. Então, olha, Deus diz aqui para Adão e Eva não comerem daquele fruto, não comerem do fruto. Eles poderiam comer, né? Eu já falei isso aqui numa outra live, né? Eles poderiam comer de todos os frutos, de todas as árvores, menos de uma, do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia diz que assim que eles comerem dessa árvore, se eles comessem dessa árvore, a Bíblia diz, olha, se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Então, irmãos, a falta de obediência gera morte nas nossas vidas. Então, Deus dá todo aquele jardim, né? Eu já falei isso na outra live. Deus dá todo aquele jardim, Deus dá tudo que tem ali naquele jardim ali para Adão e Eva, e eles decidem escolher, decidem comer daquela árvore que Deus havia falado. Entra o inimigo, entra Satanás ali no jardim. Entra Satanás ali no jardim e ludibria, né? Cega ali Adão e Eva dali dos mandamentos de Deus, dos ensinamentos de Deus, da ordem do Senhor para com eles. Entra ali a serpente e engana os dois, aonde eles vêm e desobedecem, vamos dizer assim, desobedecem ao primeiro mandamento, como diz aqui no meu texto aqui, a primeira ordem de Deus. Então, irmãos, a falta de obediência, ela vai preceder a nossa queda. A queda de Adão e Eva foi a desobediência. Eles desobedeceram uma ordem direta do Senhor para com eles. Então, eles comeram daquele fruto. Então, irmãos, quando nós somos desobedientes à palavra de Deus, nós vamos cair. Irmãos, não importa aquilo que você tem, se você tem negócio, se você tem ministério, não importa se você tem chamado,
Não importa se você é um pastor, não importa se você é um presbítero, não importa se você é um diácono, não importa se você exerce algum cargo, não importa se você é um ministro de louvor da casa de Deus, mas se você não obedece à palavra de Deus, irmãos, você tome cuidado, porque a queda logo à frente. Se você não obedece aos ensinamentos, se você não obedece aos mandamentos, se você tem desobedecido às leis de Deus, se você tem desobedecido os mandamentos de Deus, os princípios de Deus, tem queda logo à frente. Você vai cair de alguma forma. Seja fisicamente, seja espiritualmente. Você vai decair da onde você está. Nós vemos no texto que Adão e Eva, eles tinham tudo. Eles tinham tudo. E a Bíblia diz que logo depois deles comerem, eles são expulsos do jardim. Eles são expulsos. Eles tinham tudo, basicamente, vamos dizer assim, na mão deles, né? Eles têm tudo ali, eles tinham tudo ao alcance das mãos. E a Bíblia diz que quando eles fazem aquilo, eles comem daquele fruto, eles desobedecem uma ordem direta de Deus. A Bíblia diz o seguinte, que eles são expulsos do jardim e eles têm que começar agora a trabalhar. Adão tem que trabalhar agora e arrancar ali da terra ali o seu sustento. A Bíblia diz que Adão ele vai ter que trabalhar e arrancar da terra o seu sustento, conquistar da terra o seu sustento. Então nada mais, aquela facilidade que ele tinha de adquirir o seu alimento, né? Ele tinha tudo ali nas mãos, ele não tem mais. A Bíblia diz que depois da desobediência, a mulher ela vai sofrer dores de parto. Ela vai sofrer de dores. Então, irmãos, quando nós desobedecemos à palavra de Deus, existe uma consequência para cada um de nós. Quando nós somos desobedientes à palavra de Deus, existe uma consequência que nós vamos escolher dessa consequência. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós plantamos, certamente nós vamos colher. Então, se nós estamos sendo desobedientes, se nós estamos sendo desobedientes à palavra de Deus, nós vamos colher desse fruto. Olha, desde Adão, eu anotei aqui no meu caderno, olha, desde Adão, Deus mostra ao homem dois caminhos, o da obediência e o da desobediência. A Bíblia, irmãos, é repleta de exemplos. A Bíblia diz dos dois caminhos, fala dos dois caminhos, né, no Novo Testamento, né, que nós devemos seguir, né, o caminho que é estreito, porque ele vai nos levar à porta, que vai nos dar vida e vida em abundância. E nós devemos fugir do caminho largo, um caminho de facilidades. A Bíblia diz, olha, tudo é escolha, irmãos. É a nossa escolha se nós vamos ser obedientes à palavra de Deus ou se nós vamos ser desobedientes à palavra de Deus. Tudo, irmãos, é uma questão de escolha. Então, o que você tem escolhido nos dias de hoje? O que você tem escolhido hoje? Ser obediente ou ser desobediente? E eu sempre vou usar esse exemplo porque nós estamos vivendo, né? A Bíblia é repleta disso. Jesus ele usava a situação do momento. Né? Jesus usava ali a situação do momento, né? Ali as guerras do momento, as batalhas ali do momento. Jesus chegava numa cidade e ele via ali os enfermos, então Jesus usava aqueles enfermos para começar a ensinar. Então Jesus usava o momento. Então eu quero usar esse momento, né? Como nós estamos aí não é mais quarentena mais, eu nem sei quantos dias mais, mas nós estamos aí afastados aí do convívio, né, das pessoas. Nós estamos afastados aí, né? Tudo que a gente faz hoje em dia é muito rápido. Se eu vou no supermercado, eu vou muito rápido. Se eu vou trabalhar, eu sigo meu caminho para o trabalho e volto para casa, né? Então, o convívio que nós temos com os nossos familiares já não é mais o mesmo, né? Então, olha, no momento de que nós estamos separados da igreja, do corpo de Cristo ali, da presença, né? da presença ali das pessoas, né? Do domingo, de estar indo ali na igreja. Então muitas pessoas se sentem sós.
Muitas pessoas se sentem sem ajuda e sem proteção. Então, minha esposa está ali quietinha, ali me ouvindo ali. Então nós estamos muitas vezes desolados. Então, irmãos, a chance de nós sermos desobedientes às leis de Deus, aos mandamentos de Deus, ela é muito maior. Ela é muito maior, meus irmãos. Porque uma ovelha, eu falava isso ontem na cela, uma ovelha que não tem o cuidado ali do seu pastor, uma ovelha que está longe do aprisco, uma ovelha que está longe ali dos cuidados, ela é mais fácil de ser atacada. Então, muitas vezes, por causa disso, por causa dessa separação, por causa desse distanciamento, nós estamos mais suscetíveis aos ataques do inimigo. O inimigo vem, lança palavras nos nossos corações, lança palavra na nossa mente, e por causa disso, olha para você ver lá no Jardim do Éden, o que aconteceu? Gerou a desobediência em Adão e Eva, né? Eles obedeceram ali a primeira ordem de Deus. Então, por causa disso, por causa dessa separação, por causa desse afastamento, nós achamos, né, que nós estamos ali descuidados e nós somos mais suscetíveis aos ataques do inimigo. Então, meu irmão, eu preciso te dizer nessa noite que nesse momento é que nós devemos estar mais firmes na palavra de Deus. Nós devemos escolher dia após dia sermos obedientes à palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus, a tudo aquilo que nós ouvimos, né, de alimento, tudo aquilo que nós recebemos de alimento do nosso pastor, dos nossos líderes, e nós devemos colocar tudo isso em prática, porque isso é escolha nossa. Se nós vamos ser obedientes ou se nós vamos ser desobedientes, a escolha é nossa, irmãos. Ninguém nos pega pela mão e fala assim, olha, hoje você vai fazer algo errado. Ninguém te pega pela mão e te fala assim, olha, pode até acontecer, né? Eu converso muito com jovens, né? Aí eles viram para mim e falam assim, mas fulano de tal falou assim, vamos lá comigo. Aí eu fui, na hora que chegou lá, na hora que eu assustei, eu já estava fazendo coisa errada. Mas a escolha final sempre vai ser nossa. O livre-arbítrio é nosso. Nós escolhemos o que nós vamos fazer. Nós escolhemos como nós vamos levar a nossa vida. Nós escolhemos como aquilo que nós vamos seguir, aquilo que nós vamos ter como base, aquilo que nós vamos tomar como ensinamento, obediência. Amém? Então, olha, você que tem Bíblia, um outro texto que eu separei aqui, olha. E o Espírito Santo falava comigo quando eu estudava, olha, a obediência traz a vitória. Nós vemos aqui no livro de Gênesis que a obediência, a falta de obediência precede a queda. Então, quando nós somos desobedientes à palavra de Deus, o que nos espera, irmãos, é a ruína, é queda. Nós vamos ser separados da presença de Deus. A falta de obediência de Adão e Eva aqui os separou dali da presença contínua de Deus. A Bíblia diz que na viração do dia o Senhor descia e conversava com Adão. Então isso os separou da presença de Deus. Mas a obediência, ela traz a vitória. A desobediência traz a morte, traz a queda, traz a ruína. Mas a obediência traz a vitória para nós, traz a vitória para os nossos corações. Amém? Amém, Marlene. Nós vamos estar orando em nome de Jesus e hoje, pelo poder que há na palavra, pelo poder que há em Jesus, nós vamos orar pela sua amiga Vilma e em nome de Jesus ela vai ser curada. Eu creio nisso, amém? Você que tem sua Bíblia, abra comigo em 2 Reis, no capítulo 18, né? 2 Reis, capítulo 18, o verso 1 ao 7 diz assim, olha. Shalom, pastor Jean. Ezequias, filho de Acás, começou a reinar em Judá no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 29 anos.
Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Removeu os santuários idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azerá. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas queimavam incenso para ela. A serpente de bronze se chamava Neustã. Ezequias confiava no Senhor. Olha para você ver, olha, confiava no Senhor. Então, irmãos, a obediência nada mais é que confiança no Senhor. Se nós confiamos no Senhor, nós vamos ser obedientes à sua palavra. Eu falava isso ontem na célula, né? A palavra de Deus, ela é vida para nós. E a fé, quando nós temos fé, nós cremos em tudo que diz essa palavra. E quando nós somos obedientes, nós seguimos tudo que diz essa palavra. Aleluia. Então, quando nós temos fé, nós cremos. Quando nós somos obedientes, nós seguimos tudo que a palavra de Deus diz. Amém? Então, olha, Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois. Ezequias se apegou ao Senhor, se afastou dele, não se afastou dele e teve o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Assim, o Senhor estava com Ezequias. Ah, meu querido, olha para você ver que forte isso. Olha para você ver. Então, quando nós somos obedientes às leis do Senhor, quando nós somos obedientes à palavra de Deus, nós sempre vamos ter a presença do Senhor conosco, em nós, através de nós, onde nós formos. Quando nós somos obedientes, a presença do Senhor sempre estará conosco. Olha o que diz aqui, olha. Assim o Senhor estava com Ezequias e ele era bem sucedido em tudo que fazia. Meu irmão, quando você for obediente à palavra de Deus, você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Aleluia! Quando nós somos desobedientes, isso vai preceder a nossa queda. Nós vamos mal. Eu gosto de usar o exemplo, né? Eu tenho filhas, eu já falei, eu gosto de usar o exemplo das minhas filhas, porque o Senhor me ensina nisso, nas coisas simples. Quando as minhas filhas são obedientes, elas ganham as coisas, elas ganham aquilo que elas querem. Mas quando elas são desobedientes, eu coloco de castigo, eu não deixo fazer o que quer. Não é assim? Então, por que quando se trata da nossa vida espiritual, porque quando se trata da nossa vida com Deus, nós queremos que seja diferente? Muitas vezes nós estamos sendo desobedientes, nós não estamos sendo fiéis com o Senhor, nós não estamos cumprindo as leis, nós não estamos fazendo aquilo que agrada ao coração de Deus, mas nós queremos que as mãos de Deus estejam sobre nós. Nós estamos achando, nós estamos levando uma vida mentirosa e estamos achando que o Senhor ele vai fazer tudo aquilo que a gente quer. Como filho, você que é pai, você entende o que eu estou dizendo. Ou você que, se você não é pai nem mãe, você é filho. E você, quando fazia o que era errado, a sua mãe vinha, te corrigia, né? Te dava umas palmadas, te dava uma chinelada, te colocava de castigo, não deixava você sair, não deixava você fazer aquilo que você queria, pegava o seu brinquedo preferido. Mas quando se trata da nossa vida com Deus, nós estamos achando que nós vamos fazer aquilo que desagrada o coração de Deus, mas nós estamos querendo que o Senhor estenda suas mãos para nós do mesmo jeito. E é assim que vai acontecer, irmão? É assim que vai acontecer? Não é. Não é assim que vai acontecer. A Bíblia diz que Deus é amor, mas Ele também é justiça. E Deus, a justiça do Senhor vai recair sobre nós. Eu vejo aqui o amor que Deus tinha para com Adão ali, a sua criação, a criação mais perfeita de Deus, que era o homem. A criação mais perfeita de Deus, aquilo que Deus colocou à própria mão.
aquilo que Deus lhe colocou, o seu amor ali, cada, gente, eu não consigo colocar em palavras, quando Deus ele começa ali a desenhar aquele homem, eu imagino o amor que Deus tinha para com Adão, eu imagino o zelo que Deus tinha para com Adão, para com Eva. Tanto que a Bíblia diz que todos os dias o Senhor vinha ao encontro de Adão. Então, irmãos, não foi fácil quando Deus teve que falar assim, olha, agora você não vai mais poder ficar no jardim, porque eu criei esse jardim para que você vivesse, para que você habitasse nele e para que você cumprisse os meus mandamentos, as minhas leis. Eu falei para você não comer, em outras palavras, vamos dizer assim, eu falei para você não comer desse fruto, você comeu, você foi desobediente. E da mesma forma, como eu que sou pai, eu não quero que as minhas filhas sejam desobedientes, Deus também não quer. Só que nós queremos fazer aquilo que nos agrada e não olhamos o que agrada a Deus. Não somos obedientes e queremos isso aqui que fala aqui no verso 7, olha, assim o Senhor estava com Ezequias. Nós queremos fazer o que desagrada ao Senhor e queremos que Deus esteja conosco. Então eu preciso te dizer nessa noite que Deus, irmãos, não vai compactuar com o errado. Deus não vai compactuar quando você estiver fazendo coisas erradas e depois achando que Deus vai estar com você, que não vai estar. A Bíblia diz que não existe comunhão entre luz e trevas. Ou você é obediente aos ensinamentos de Deus, ou você é desobediente. Não tem possibilidade de você fazer as duas coisas. Ah, hoje eu vou ser obediente. Ah, hoje eu vou fazer tudo bonitinho. Hoje eu vou fazer tudo certinho. Hoje eu vou fazer tudo que agrada. Ah, hoje eu vou amar meu próximo. Ah, hoje eu vou ser caridoso. Hoje eu não vou olhar a mulher do meu próximo, não. Amanhã, não, hoje eu vou cobiçar a mulher do próximo. Hoje eu vou, eu vou odiar meus irmãos. Irmãos, não existe possibilidade. Ou você é obediente, ou você obedece toda a palavra de Deus, ou você não obedece. Amém? E o verso 7, né, igual eu já li, assim o Senhor estava com Ezequias, e ele era bem sucedido em tudo que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e não lhe pagou tributo. Então, irmãos, quando você é obediente, você tem vitória em tudo aquilo que você faz. Amém, irmãos? Então, coloca a mão sobre a sua cabeça e diga assim comigo assim, olha, eu quero ser uma pessoa obediente ao Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, e você vai ser uma pessoa vitoriosa. Amém? Amém, Maura, é isso aí. Exatamente, né? A Bíblia, ela é cheia de exemplos de obediência. Então, vamos lá. Noé, um exemplo de obediência. Meu Deus, Deus vai dar ali as medidas, exemplo de fé e obediência. Né? Igual eu falei, fé é quando você crê, obediência é quando você coloca em prática. Então, Noé é um exemplo de obediência ali, aquele homem que recebeu as instruções de Deus e começou ali a criar aquela arca. Irmãos, e uma coisa eu preciso te dizer, quando nós somos obedientes, nós estamos indo contra as coisas da terra. Quando nós somos obedientes aos ensinamentos de Deus, às leis de Deus, nós estamos indo contra as coisas da terra. Você já viu quando alguém te faz alguma coisa, quando alguma pessoa te ofende, ou quando uma pessoa fala algo que você não é, quando a pessoa começa a te escarnecer, quando a pessoa começa a contar, a fazer fofoca com o seu nome, e você fala assim, não, eu perdoo aquela pessoa em nome de Jesus. Não, aquela pessoa ali, ela precisa, eu vou orar por ela. Aí as pessoas viram para você e falam assim, nossa, mas você é muito bobo.
Nossa, é uma pessoa muito boba, porque aquela pessoa faz o que quer com você e você está aí, você está orando por ela. Irmãos, isso, irmãos, é você crer, é você ser um seguidor de Jesus, é você ser obediente aos ensinamentos de Deus. É você não olhar as coisas da terra e olhar simplesmente para o Senhor. Irmãos, Noé, irmãos, ali construindo aquela arca, as pessoas chamando Noé de doido, zombando de Noé, e mesmo assim ele sendo obediente. Quer ver um outro exemplo? Abraão, irmãos. Abraão, enquanto ele ainda era Abrão, ele vivia numa terra onde havia idolatria, né? A Bíblia diz que o pai de Abrão, ele era um fabricante de ídolos. Então era um cara que não tinha nada para crer, mas ele ouviu a voz de Deus, irmãos, e largou tudo que ele tinha e seguiu a direção de Deus. Então, quando você é uma pessoa obediente, irmãos, você não vai ouvir o que as pessoas estão dizendo ao seu redor, mas você vai ouvir simplesmente a palavra de Deus, você vai ouvir simplesmente o direcionamento de Deus, você vai ouvir simplesmente aquilo que Deus tem falado com você. Você não vai ouvir aquilo que as pessoas estão te dizendo, você não vai ouvir aquilo que as pessoas estão falando ao seu redor, mas você vai ser fiel à palavra de Deus. Você vai ser fiel aos ensinamentos do Senhor. Isso é ser obediente, irmãos. E isso vai te levar para... Ah, meu Deus do céu. Isso vai te levar para o lugar onde Deus quer te colocar. A obediência aos ensinamentos de Deus e a obediência à palavra de Deus, ela vai te levar para o lugar aonde Deus quer te colocar. Aleluia. Aleluia. Então, olha, o maior exemplo de obediência, eu falei, olha, Noé, Abraão, e eu podia citar tantos outros. Podia citar tantos e tantos outros. Davi, por exemplo. Davi seguindo ali as leis de Deus e ele teve a oportunidade de matar Saul por 3 vezes, mas ele escolheu ser fiel à palavra de Deus. E ele falava, olha, eu não vou encostar, não vou colocar a mão no ungido de Deus. Mas o maior exemplo de obediência, irmãos, que nós temos é Jesus Cristo. É o nosso maior exemplo de obediência. E vou abrir aqui em Filipenses, no capítulo 2, no verso 8. Filipenses, capítulo 2, verso 8. Mas antes, irmãos, Jesus Cristo, irmãos, ele não precisava passar por nada do que ele passou aqui na terra. Mas tudo o que ele fez foi por mim e foi por você. Ele foi obediente a tudo aquilo, a todas as instruções de Deus. Irmãos, e essa obediência, irmãos, que nos gera vida. A falta de obediência, como Deus disse lá no jardim, gera morte. Mas a obediência à palavra de Deus vai gerar vida em nós. E olha o que diz, olha, Filipenses no capítulo 8, capítulo 2, no verso 8, diz assim, olha, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia, irmãos. Então, olha, Jesus, ele se humilhou e foi obediente. Muitas vezes, irmãos, nós vamos ser humilhados por causa de Jesus. Muitas vezes, irmãos, nós vamos ser apontados por causa de Jesus. Muitas vezes, irmãos, nós vamos ser escarnecidos, zombados por causa de Jesus. As pessoas vão zombar de nós por causa de Jesus. E aí, eu quero te fazer uma pergunta. Você vai parar por causa disso? Você vai parar por causa disso? Você vai deixar de seguir os ensinamentos do Senhor por causa disso? Jesus, ele não parou. Jesus, ele cumpriu o seu propósito até o fim. Quando nós somos obedientes à palavra de Deus, irmãos, nós vamos ter propósito. Tudo que nós fazemos, nós vamos ter propósito. Nós não vamos andar perdidos. Nós vamos ter um propósito, nós vamos ter direção de Deus. Eu falei de Abraão e um outro exemplo de obediência. Deus pega, depois de
Depois de anos e anos de espera, quando Abraão tem Isaac ali nos seus braços, Abraão criou Isaac, quando ele tinha 12 anos, Deus fala assim, olha, agora eu quero ver se você me ama mesmo, sacrifica seu filho, por amor de mim, sacrifica seu filho. E Abraão, mais uma vez, ele foi obediente ao Senhor. Ele teve que fazer sacrifício. Ele teve que fazer sacrifício para mostrar o seu amor ao Senhor. E muitas vezes, irmãos, Deus está dizendo para algumas pessoas aqui nessa noite, você vai ter que fazer sacrifícios. Você vai ter que fazer sacrifícios. Você vai ter que renunciar a algumas coisas por amor ao Senhor. Você vai ter que renunciar a algumas coisas por Jesus. Só que hoje nós queremos levar a vida da forma como nós queremos, da maneira como a gente quer, e nós queremos a bênção de Deus da mesma forma. Eu preciso te dizer, você não vai ter a bênção de Deus se você não for obediente à sua palavra, se você não for obediente aos ensinamentos do Senhor. Não adianta você achar que fazendo as coisas que você está fazendo, você vai receber a bênção de Deus. Não vai. Você precisa ser fiel à palavra de Deus. Amém, irmãos? Ser obediente não é fazer o que eu quero, mas é fazer o que eu preciso. Ser obediente não é fazer o que eu quero, mas é fazer o que eu preciso. Irmãos, nós precisamos entender esse princípio. A Bíblia, o Senhor, Ele trabalha com princípios. E o princípio da obediência é um princípio que Deus jamais vai quebrar. Deus jamais vai quebrar o princípio da obediência, irmãos. Então, nós precisamos converter o nosso coração ao Senhor. Nós precisamos converter a nossa mente ao Senhor. Nós precisamos converter tudo aquilo que nós fazemos ao Senhor, para que as bênçãos de Deus venham e nos encontrem. A Bíblia diz que as bênçãos, ela vai correr atrás de nós, A bênção de Deus, ela vai correr atrás de nós. Mas essa bênção corre atrás de quem é obediente à palavra de Deus. Essa bênção só vai atrás de quem é obediente. Essa bênção só vai atrás de quem é fiel. Essa bênção só vai atrás de quem segue ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? O nosso maior exemplo, nós temos o maior exemplo, nós temos o exemplo que é Jesus Cristo, exemplo de obediência. Veio na terra, viveu como homem, irmãos. Então não adianta você falar assim, mas Jesus era Deus. Jesus era Deus. Tem muitas pessoas que gostam de se apoiar nessa desculpa. Jesus era Deus, mas Jesus também era homem. A Bíblia diz que ele era homem de dores. Então tudo que eu sinto, tudo que você sente, Jesus também sentiu. E Jesus, mesmo assim, por causa da sua obediência, da obediência de Jesus ao Senhor, ele morreu e morreu por mim e por você. E no Getsemane ele disse assim, olha, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas, contudo, não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a vontade do Senhor. Então, irmãos, olha para você ver. Muitas vezes, como eu disse, nós vamos ter que renunciar à nossa própria vontade. Muitas vezes nós vamos ter que renunciar os nossos desejos. O que a gente quer fazer, muitas vezes nós vamos ter que renunciar, meu irmão, minha irmã. Ser obediente não é fazer o que eu quero, mas é fazer o que eu preciso. Jesus, ele não precisava ter morrido por mim e por você. Ele era Deus, ele não precisava ter morrido, mas ele foi obediente até o final e ele morreu. E uma morte de cruz, irmãos, por mim e por você. Então, eu quero te fazer uma pergunta hoje. Você quer ser obediente e ter uma vida eterna com o Senhor? Ou você quer escolher ter uma vida de prazer, ter uma vida de desobediência, mas ter um caminho que vai te levar para a morte, um caminho que vai te levar para a perdição? Isso, meu irmão, isso, minha irmã, é escolha nossa, é escolha do nosso coração, é o nosso livre-arbítrio que vai nos direcionar.
O Senhor, Ele quer algo de nós. O Senhor tem uma vida para cada um de nós. E essa vida está condicionada na forma como nós estamos levando a nossa vida aqui na terra. Esse lugar que Deus tem para cada um de nós está condicionado na vida que nós estamos levando. É uma vida de prazer? É uma vida de desobediência? É uma vida de fazer o que eu tenho vontade? Ou é uma vida onde eu sigo os princípios de Deus? E o maior princípio de Deus, meu irmão, o maior princípio de Deus está aqui, olha. Está na sua palavra. Está na Bíblia. Todos os ensinamentos, tudo aquilo que nós precisamos aprender está aqui. Muitas vezes, irmãos, no meio da caminhada, vão aparecer pessoas, tá? Vão aparecer pessoas que vai querer nos dar uma direção. Vão aparecer pessoas que vão querer nos dar um caminho, vão querer nos dar um caminho às vezes diferente do caminho que a palavra nos instrui. Mas que em nome de Jesus, que a sua base esteja na palavra, que os teus ensinamentos, que a Bíblia fala em Lucas, né, que você esteja firmado na rocha que é Jesus. E em nome de Jesus, o nosso lugar vai estar preparado no Senhor. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Eu não estou conseguindo abaixar aqui, ver os comentários aqui. Amém, em nome de Jesus. Isso aí, Sheila, obedecer é uma decisão, é uma atitude nossa. É uma atitude, é uma escolha de cada um de nós. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Deixa eu ver se eu consigo colocar uma música aqui pra gente gente orar, agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja obediente, irmão, à palavra de Deus. Em nome de Jesus. Vamos ouvir? Vamos ouvir esse hino aqui em nome de Jesus? Amanheceu, nada pesquei. Aleluia. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Muitas vezes nós estamos assim, ó. Decidida a largar tudo e parar. Às vezes Ele conhece cada um dos teus filhos. Sabe o que está fazendo. Deus, Ele nos conhece, irmãos. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar. E seja obediente, ó. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar Seja da obediente, vergonha, eu vou te honrar. porque Deus vai te honrar, aleluia. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Tem honra de Deus para aqueles que são obedientes. Tem honra de Deus para aquele que segue os princípios e segue os mandamentos do Senhor. Aleluia. Deus conhece tua estrutura. Não adianta você dizer que você não vai conseguir, porque o Senhor, Ele te conhece. Difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou te falar.
Isso mesmo, meus amigos, seguir os mandamentos de Jesus, as ordenanças do Senhor. Aleluia! Em nome de Jesus, o Senhor vai nos honrar. Tem honra de Deus para a sua vida, minha irmã. Tem honra de Deus para a sua vida, meu irmão. Aleluia. O que nós não podemos fazer jamais é desistir. É desistir, irmãos. Achar que tá tudo difícil, achar que tá difícil demais e nós desistirmos, amém? Em nome de Jesus, feche seus olhos, eu quero orar por você. Feche seus olhos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Tem honra de Deus caindo sobre pessoas nessa hora, aleluia. Espírito Santo de Deus, ó Pai. Meu Deus, nessa hora, Senhor, eu oro a Ti, meu Deus, entregando a vida, meu Deus, de cada pessoa, ó Pai, que está aqui nessa live. Meu Deus, de cada pessoa, ó Deus, que vai assistir essa live, meu Deus, seja amanhã. Meu Deus, seja, ó Pai, em outros dias, ó Deus. Mas, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que venhamos entender, ó Pai, que a obediência, meu Deus, é um princípio, Pai, ao qual nós jamais, ó Deus, devemos quebrar. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Meu Deus, coloque a sua graça, meu Deus, sobre as nossas vidas, ó Deus. Porque nós sabemos, ó Pai, que nós somos falhos, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que nós somos, ó Pai, tendenciosos, ó Deus, a fazer aquilo, Pai, que está, meu Deus, na nossa vontade, aquilo, meu Pai, que está no nosso coração, meu Deus, aquilo, Pai, que está na nossa mente, meu Deus. Nós muitas vezes, ó Deus, esquecemos, ó Pai, dos Teus mandamentos, ó Deus. Nós muitas vezes, ó Pai, esquecemos, ó Pai, de tudo aquilo, meu Deus, que o Senhor nos instrui, como diz, meu Deus, a Bíblia Sagrada, como diz, ó Pai, a Tua palavra. Mas, meu Deus, em nome de Jesus, nessa noite, ó Pai, eu peço ao Senhor, ó Deus, que o vento do Teu Espírito Santo, ó Pai, sopre sobre as nossas vidas, ó Pai. Sopre sobre as nossas vidas, ó Deus, nos traz clareza. Meu Deus, nos traga, ó Pai, entendimento, meu Deus. Meu Pai, nos traga, ó Pai, meu Deus, nos coloque, meu Pai, no lugar onde o Senhor, meu Deus, quer que nós estejamos, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em que possamos entender, ó Deus, que a obediência, meu Pai, quando nós somos obedientes ao Senhor, meu Pai, como um filho, meu Deus, como um filho, Pai, que nós somos, ó Deus, nós vamos ter as bênçãos do Senhor ao nosso lado, nós vamos ter, ó Deus, o favor do Senhor, ó Pai, ao nosso respeito, meu Pai, em nome de Jesus. Eu quero orar aqui, meu Deus, para todos os enfermos, meu Pai, meu Deus, para todos aqueles, meu Pai, que nessa hora se encontram enfermos, meu Pai, para cada um dos Teus filhos aqui, meu Deus, que
se encontram, ó Pai, nessa hora, meu Deus, com alguma dor, ó Deus, com alguma enfermidade, com algum problema, meu Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, vá de encontro, Senhor. Restabeleça, ó Pai, nessa noite as forças. Restabeleça, meu Deus, nessa noite, ó Pai, os ânimos. Meu Pai, aquele que está caído, meu Deus, aquele que se encontra caído, meu Pai, nessa hora. Que o Senhor, ó Deus, venha com a tua mão poderosa, meu Pai, levantando, erguendo, tirando, meu Deus, da terra. Meu Pai, erguendo, Senhor, os teus filhos, erguendo, meu Pai, aquele que se encontra caído nessa hora, meu Deus. Vá de encontro, Pai, e restaurando, meu Deus, colocando forças, ó Pai, aonde, meu Deus, a tua filha nessa hora, Pai, está falando que não tem forças. Meu Deus, a tua filha, Pai, que nessa hora está dizendo, meu Deus, que já não consegue mais caminhar, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, vá de encontro, Pai, nessa hora. Meu Deus, restaurando, ó Pai, renovando, Senhor, as forças e o ânimo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro nessa noite, Pai, ministrando, Senhor, a cura do Senhor, ó Pai, pelo nome de Jesus. Restaurando, meu Deus, o ânimo, restaurando a força, trazendo, Pai, uma palavra de vida, trazendo uma palavra, Senhor, de autoridade, uma palavra de renovo, a esperança em nome de Jesus para todo aquele que está caído. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, toda enfermidade, ó Pai, bate em retirada nessa hora. Meu Deus, todo espírito, Pai, de confusão, Senhor. Meu Deus, todo espírito, Pai, de contenda, em nome de Jesus, eu repreendo nessa hora, Pai, de toda casa, de todo lar, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu profetizo agora, meu Deus, lares sendo restaurados. Meu Deus, família, Senhor, nessa noite, ó Pai, meu Deus, em nome de Jesus, sendo restauradas. Ah, Senhor, visita, Pai, corações aflitos nessa hora, Senhor. Visita, meu Deus, corações aflitos nessa hora, Pai. Visita, meu Deus, mentes e corações nessa hora, Pai, de pessoas que se questionam. Mas, Senhor, eu sigo a Tua palavra, mas, Senhor, eu sigo, Senhor, os Teus princípios, estou na Tua casa, meu Pai, e nada acontece. Meu Deus, traz o refrigério, meu Pai, para a alma e espírito, Deus, dessas pessoas nessa hora. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu oro nessa noite. E que a bênção do Senhor, ó Pai, recaia, ó Deus, sobre cada um dos Teus filhos, ó Pai. É o que eu oro, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus. E você, meu irmão, minha irmã, você que recebeu essa palavra no seu coração, eu creio que Deus falou com pessoas aqui nessa noite, aleluia. Enquanto eu orava, o Senhor me mostrava famílias, lares, pessoas que já estavam se perdendo, mas que nessa noite a luz do Espírito Santo está brilhando novamente, te direcionando. Então, meu irmão, minha irmã, siga aos princípios, siga a luz do Senhor, siga a presença do Senhor. E você irá bem como rei Ezequias em tudo aquilo que você fizer. Você será uma pessoa vitoriosa e a bênção do Senhor estará sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, um shalom de Deus para a sua vida. Amanhã nós vamos ter uma palavra tremenda com o nosso pastor Wellington, altar da presença. Então você que quer a presença de Deus, você que precisa da presença de Deus, você que anseia pela presença de Deus, assim como eu preciso da presença do Senhor, assim como o ar que eu respiro. Então você não pode perder amanhã nós temos culto, domingo nós temos Santa Ceia em nome de Jesus, amém? E eu quero lembrar aqui, você que não está participando ainda do sorteio de missões, amém? Você ainda pode dar o seu nome, tá? O valor da rifa de R$5, são vários prêmios, né, que vão ser sorteados ali no domingo, amém? E todo o valor que nós estamos adquirindo, irmãos, vai ser para congregação que está sendo aberta lá em São Domingos do Prata. Amém? É mais uma igreja Shalom em mais uma cidade onde ainda não tem igreja Shalom, e nós vamos levar essa bênção, né? Porque a nossa igreja, irmãos, não é porque é a nossa igreja não, mas a nossa igreja é uma bênção.
em nome de Jesus. E aquela igreja, aquela cidade vai ser impactada pela presença de Deus. Então você que ainda não comprou seu número, tá? Não ofertou, né? Não vou falar comprar não. Você que ainda não ofertou esse valor de R$5 e você vai ter a chance, né, de ser abençoado aí com vários brindes, né? Compre, procure aí, né, o WhatsApp, as pessoas da igreja, o missionário Thales, o pastor Wellington, amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe, que a bênção de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a consolação do Espírito Santo seja com você hoje, com toda a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe e não se esqueçam, ser obediente não é fazer o que eu quero, mas é fazer o que eu preciso. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém? Shalom! Até mais!